Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, como sempre. E a gente vai dar hoje continuidade da nossa série, falando de 6 tipos de anticristo, tanto no mundo antigo, também como no mundo mais atual. Hoje nós vamos falar sobre Nero. Nero é considerado um imperador insano, tirano, cruel, também que perseguiu muito a igreja do Senhor nessa terra. Foi um homem que começou no poder bem, fez coisas grandes, mas depois se corrompeu. O poder corrompeu seu coração, corrompeu a sua família e seu caminho foi um caminho de devassidão, um caminho de perversidade que levou à sua morte. Então vamos lá, conhecer um pouco sobre as características desse imperador. Criado em um ambiente de intriga e ameaças, um dos tiranos mais sanguinários de Roma governou a base da loucura. Então, se você cria na sua casa, na sua família, onde você trabalha, já um ambiente de intriga e ameaças, com certeza as coisas não vão acabar bem. Por isso que temos que ter uma vida realmente de santidade, equilibrada diante do Senhor, para poder conviver com esse mundo de loucura, com esse mundo imediatista. Aí no mundo as pessoas querem ser melhores que as outras, um quer passar por cima do outro. Então esse ambiente vai causando essa ameaça, essa intriga, essa desconfiança e vai realmente ruindo a nossa base espiritual e material. Ficha criminal, nome Nero Cláudio César Augusto Germânico, 37 a 68 foi o tempo que ele viveu nessa terra. Local de atuação, Império Romano, morte, mais de 5.700 mortes no seu currículo. Um homem que realmente, quando as pessoas os contestavam, ele mandava matar, mandava prender e mandava para um lugar muito bem distante aí no Império Romano, que era aquelas ilhas separadas só para criminosos. Nós temos ali na ilha onde João ficou, que é a ilha de Patmos, hoje no território da Turquia. Então essa ilha só ia realmente para lá criminosos severos. Tinha várias ilhas que eles isolavam a pessoa, porque naquele tempo, quando você colocava uma pessoa numa dessas ilhas, elas ficavam ali até morrer. Não tinha como ela retornar, porque realmente não é como hoje, a tecnologia tem embarcação toda hora, naquele tempo não. A dificuldade era muito grande, não tinha navio, eram aqueles barcos antigos, não tinha motor, era a vela ou a mão mesmo, as pessoas remando, então a dificuldade era muito grande. Então, quando essas pessoas iam para essas ilhas, elas ficavam isoladas da capital e do ambiente das multidões, justamente para que elas não viessem mais falar mal do imperador ou causar qualquer revolução contra o seu império. No poder, Nero continuou a postura assassina. Políticos que se opusessem ao governo eram acusados de conspiração e executados. Então eram mandados para esses lugares ou eram realmente executados na prisão ou até mesmo na frente do imperador. A paciência de Nero com a mãe acabou, ele tentou forjar sua morte em um acidente de barco, mas Agripina escapou. Depois Nero encomendou o assassinato a seu tutor, Aniceto, que matou a matriarca. Então foi um homem que matou sua própria mãe, porque também a sua mãe tinha sede de poder. A sua mãe, realmente o coração dela encheu de ganância, de ódio, que ela deixou o seu estado natural de mãe para pensar no seu bem, no seu bel prazer, no seu domínio próprio, mas em querer as coisas só para ela, o poder só para ela. E realmente Nero não concordava com algumas atitudes de sua mãe. Ela começou a se meter muito no seu governo e ele mandou tirar ela do seu caminho. Então você vê que realmente uma pessoa que não tem consideração com o seu próprio sangue, com a sua própria mãe, realmente a gente vê que é uma família muito
assim, sem direção, uma família que realmente não tem temor nem na sua própria vida, porque a intimidade de uma mãe com o filho é muito forte. Eles começaram bem, a sua mãe o criou, cuidou dele, fez de tudo para ele chegar ao poder, mas quando eles chegaram ao poder, os dois se corromperam, cada um quis fazer o seu caminho, cada um quis passar a perna no outro, e isso causou todo esse sofrimento, e a sede de poder falou mais alto, então ele mandou matar sua própria mãe. Nero era intolerante com o cristianismo, religião que ele considerava supersticiosa e ameaçadora ao seu reinado. Por quê? Porque Nero era considerado um deus. Nero era considerado imperador que mandava no mundo. E agora essa seita cristianismo está dizendo que tem um rei chamado Jesus. Então por isso que aos olhos do imperador era uma coisa que o ameaçava ao seu trono, ao seu império. Então, por isso, ele mandava matar, mandava prender, mandava jogar no Coliseu essas pessoas, porque era uma ameaça a seu trono, a seu império. Durante seu reinado, cristãos foram perseguidos, torturados e mortos. Foi o que aconteceu. Incêndio de Roma, nas lutas ali no Coliseu, que está até hoje aí em Roma, na Itália, as ruínas do Coliseu, os cristãos eram jogados lá para os leões devorarem. Isso era comum nos reinados dos reis, dos imperadores, terem realmente ali presos esses grandes animais ferozes, justamente para quando eles queriam causar pavor e tirar alguém do seu caminho, ele jogava ali na cova dos leões, como foi no caso de Daniel 6. Por isso há estudo que diz que o número 666 é um código para se referir a Nero, que passou a ser visto por muitos cristãos ao longo dos séculos como uma encarnação do anticristo. Por isso que ele é considerado um anticristo. Por quê? Por causa da sua atitude de ditador, de imperador, de querer as coisas só do seu jeito, não respeitava o Senado, não respeitava outras lideranças, então ele era cruel. Então, assim como o anticristo também no fim dos dias, ele vai se apresentar. Ele vem como cordeiro, mas depois ele vai se revelar como um lobo devorador. Adoração para ele mesmo, como também no caso de Nero. Nero queria instituir de novo a sua religião, reestruturar a religião pagã romana dos seus panteões, de todos os seus deuses para adorar, e ele como sendo também um deus para que as pessoas viessem a adorá-lo. Aonde ele passava, ele queria reverência, ele queria ser adorado. Então, por isso que ele mandou matar muitas pessoas. Ele passou a ser visto por muitos cristãos ao longo do século como a encarnação do anticristo. Um homem que subjugou a igreja, um homem que mandou matar a igreja, um homem que mandou perseguir a igreja do Senhor. Amém? Mas ele não conseguiu. Quanto mais ele matava, mais a igreja crescia, mais a igreja fazia a obra do Senhor. Que fim levou Nero? Nero ordenou que seu secretário o matasse com uma lâmina em 9 de junho de 68. Ele foi enterrado onde fica hoje a Villa Borghese, em Roma. Aqui está uma foto do seu túmulo. Então não interessou toda aquela soberba, todo aquele poder, né? Porque a pessoa, quando ela vai acumulando tantos pecados, chega uma hora que transborda diante de Deus. Ou ela se mata, ou mata ela, ou ela se suicida. Por quê? Porque ela não vai ter paz. A pessoa que faz isso, ela não vai conseguir ter paz na sua vida. Ela vai ficar com aquilo dentro dela, entendeu? Aquilo vai voltar para ela, porque tudo que semeamos nessa terra, a gente vai colher. Amém, meus amados irmãos? Então nós temos que sempre estar unidos como a igreja do Senhor. A perseguição ela sempre vai existir, contra o povo de Deus. Hoje está vindo à tona a perseguição da igreja do Senhor em todo o mundo, em todo o planeta. Também está chegando aqui no Brasil, nas leis, tem mais de 500 leis aí no Congresso para ser aprovada, para realmente acabar com a igreja no Brasil, para proibir os cultos, para mudar os preceitos da Bíblia do Senhor.
e nós temos que somente estar nos pés do Senhor, orar para que Deus venha guardar o Brasil, a nossa nação, e também orar pelas nações que estão sendo perseguidas, que estão sendo mortas por muitos ditadores, por muitas ideologias que vão contra o cristianismo, que vão contra as coisas do Senhor. Amém? Fique com esse estudo, continue aqui no nosso canal, que a gente vai ficar passando os tipos de anticristo. Eu creio que a gente vai aprender muito um com o outro. E como sempre, tchau, bye, fui, muito obrigado.